E aí galera do canal, beleza? Meu nome é Nivrin e esse é o quadro Conhecendo. Então sem mais delongas, bora lá! Tazpou Kishibe-Rohan, ou Kishibe-Rohan wa Ugokanai, é uma série de mangás one-shot que tem como narrador o personagem da parte 4 de JoJo's Bizarre Adventure, Kishibe-Rohan. Pra quem não conhece o personagem, ele é um mangaka que tem a habilidade de ler qualquer coisa como se fosse um livro, inclusive pessoas. Com isso ele consegue saber todas as informações sobre elas, além de ele mesmo poder escrever coisas no livro, o que torna a frase que ele escreveu uma regra absoluta para ela. Até o momento, essa série de one-shot possui 9 capítulos e uma série de spin-off de 2 volumes chamada Tazpou Kishibe-Rohan Short Story Collection, ou Kishibe-Rohan wa Ugokanai Tenpen Shousetsu. A principal diferença entre essas duas séries é que o spin-off é escrito por outras pessoas, enquanto a série principal é escrita pelo próprio autor de JoJo. A ideia por trás desses mangás é bem simples: contar histórias curtas com início, meio e fim. Esses one-shots não possuem uma ordem certa para serem lidos, já que cada um conta uma história diferente, mas eu vou citá-los aqui por ordem de publicação para ficar mais fácil de entender. Então para começar temos o episódio 16. Pois é, sim, episódio 16. Não me pergunte por quê. Continuando, esse one-shot foi lançado em 1997 e a história gira em torno de uma viagem que o Rohan fez para a Itália para conseguir referências para o seu mangá. Porém, em um certo momento ele resolve entrar em um confessionário para tirar algumas fotos enquanto o padre não estava. Entretanto, ele acabou entrando do lado errado sem saber. E enquanto ele estava lá xeretando, um cara começou a se confessar para ele pensando que ele era o próprio padre. E esse é o conceito da história. Vale ressaltar que nessa época o Araki estava escrevendo a parte 5 de JoJo. E foi por conta disso que a arte do Rohan começou a seguir esse mesmo estilo visual. E vocês vão perceber que esse tipo de coisa vai acontecer com bastante frequência daqui pra frente, já que o próximo one-shot foi lançado só 10 anos depois desse, lá em 2007. E essa numeração pra variar não faz o menor sentido, ele é o episódio 2. Nesse capítulo, Rohan conta a história de uma garota de uma família rica que acabou matando sem querer o seu próprio namorado. E pra piorar, o seu pai e um novo pretendente haviam acabado de chegar na porta de casa. Então a história gira em torno de como ela consegue enrolar os caras pra não entrarem, enquanto ela tenta esconder o cadáver em algum lugar. Vale ressaltar mais uma vez que a arte do Rohan mudou, e dessa vez ficando no estilo da parte 7, que é o arco de JoJo que o Araki estava escrevendo nessa época. O próximo one-shot foi lançado em 2010, e assim como aqueles spin-offs que eu citei, foram os únicos que eu não li, então eu não vou ter como dar uma sinopse pra vocês. Entretanto, seu nome é bem sugestivo: Rohan at the Louvre, ou seja, uma história que envolve o famoso museu francês do Louvre. Uma informação adicional é que dentre todos os que eu vou citar aqui, esse é o maior de todos, tendo 138 páginas, o que acabou sendo suficiente para ele ser vendido como volume único. Um ano depois disso, algo meio parecido acabou acontecendo. Entretanto, dessa vez foi uma marca de luxo italiana, a Gucci, que é muito conhecida principalmente por suas bolsas caras pra caramba. E a história desse one-shot gira em torno de uma bolsa misteriosa da Gucci que o Rohan herdou de sua avó. E eu digo misteriosa porque ela dava sumiço em qualquer objeto de valor que você colocava lá dentro. Isso deixou o Rohan tão embasbacado que ele decidiu ir até a sede da empresa para reclamar. E esse é basicamente o conceito. Depois desse one-shot, eis que surge o emblemático episódio 5, em 2012. Esse que foi aquele que ganhou uma adaptação em anime em 2017 por algum motivo. A história dele gira em torno de uma casa misteriosa que uma editora do Rohan queria muito comprar. Entretanto, muitas coisas estranhas começam a acontecer para aqueles que não se comportam da forma que o contratante espera. A adaptação em anime ficou muito fiel, como de costume vindo da David Production, né? E mais uma vez a arte do Rohan foi modificada, agora ficando no estilo da parte 8. Esses 5 primeiros capítulos, com exceção do one-shot do Louvre que já havia sido lançado, foram compilados em um volume único com o mesmo nome da série no ano de 2013. Isso leva a crer que em algum momento um segundo volume será feito com os capítulos citados daqui pra frente. Beleza, continuando. Ainda em 2013 foi lançado o episódio 6, e ele é uma história que foca numa aventura do Rohan e o cozinheiro Tony, da parte 4. A história em questão gira em torno de um ingrediente ilegal que o Tony queria pegar numa praia que ficava ali perto. E então ele convidou o Rohan para ajudá-lo nisso. E esse é basicamente o conceito. No ano seguinte saiu o episódio 4, e nesse o Rohan não participa diretamente, já que a história gira em torno de uma família supostamente amaldiçoada, já que todos os seus antepassados misteriosamente sempre morriam no dia 8 de setembro. E a única forma de escapar dessa maldição seria observar a lua festejando com a sua família. No ano seguinte foi lançado o episódio 7, e a história dele acontece em uma estação de trem, onde misteriosamente todo mundo começa a ficar esbarrando no Rohan sem parar.
Esse conceito é bem estranho, eu sei, mas a história é bem mais interessante do que parece. E por fim, em 2017 foi lançado o episódio 9, o último episódio até o momento. A sua história gira em torno de uma mulher que perdeu o marido em um acidente de carro. E depois disso resolveu fazer inseminação artificial, porém acabou dando à luz a uma criança cheia de peculiaridades muito bizarras, como ter uma cauda e cílios gigantescos na parte de baixo dos olhos, por exemplo. Beleza, agora eu vou dar a minha opinião com spoilers sobre essa série, com exceção dos capítulos que eu não li, é claro. Então se você ainda não o leu, eu sugiro que você vá lá, leia, porque eles são bem curtinhos e eu acho que vale a pena. Principalmente se você gosta da vibe da parte 4. Recado dado, então pra quem fica, vamos lá! Kishibe-Ohana é um personagem muito interessante na minha opinião, tanto pela sua personalidade quanto pelo Heaven's Doors. Então usar ele como intermediário para contar histórias pontuais foi uma ótima escolha do autor, já que isso se encaixa perfeitamente no tema do personagem, que gira em torno de encontrar referências para o seu mangá. O primeiro one-shot foi um ótimo começo. Aquela história de vingança do mendigo asiático gerou um suspense enorme, principalmente naquela parte das pipocas. Eu realmente gostei bastante desse. Mas foi no episódio 2 que ele realmente me deixou apreensivo de verdade. Porque puta que pariu, aquele cadáver não parava de sangrar por nada. E isso somado aos dois caras que estavam na porta querendo entrar de qualquer jeito. Eu consigo até dizer que esse foi o capítulo mais angustiante que eu já li em um mangá até hoje. Ficou muito bem feito mesmo. E depois desse veio o episódio da Gucci, esse aí eu acabei rindo bastante. Porque o início do mangá dá muito a entender que o Araki tá zoando a empresa. Mas depois que tu descobre que a bolsa era um stand que usava a grana pra comprar coisas em momentos de necessidade, tudo faz sentido. E foi uma puta sacada na minha opinião. Depois disso vem o episódio 5, que é aquele que teve um OVA. E dentre todos os que eu li, esse foi o que eu menos curti. Ele não é ruim, a moral dele até que é interessante. Mas sei lá, eu acho que eles tinham opções melhores de episódios pra adaptar além do desafio do milho na casa assombrada. E agora chegamos no meu favorito, o episódio 6. Além dele ter sido muito angustiante também por conta daquela parte dos afogamentos, foi muito legal poder ter visto o autor trabalhando um pouco mais o personagem Tonya, já que ele basicamente só tinha aparecido uma vez na parte 4. Descobrir as motivações dele, ver o cara indo pra praia usando um chapéu de mestre Kuka foi bom demais. Em seguida vem o episódio 4, e esse eu também achei meio meh. Não que ele não tenha me prendido, ele me prendeu bastante na verdade. O problema é que ele acabou muito de repente. E eu queria que tivessem acontecido mais coisas além do peixe na garganta da velha. Mas no fim eu achei que ficou meio mal aproveitado. E agora chegou a vez do que eu mais me matei de rir entre todos esses aqui, que foi o episódio 7. Mano, meu jeito retardado que as pessoas ficavam se esbarrando a ponto de se jogar dentro do trilho de trem era muito bom, velho. A moral da história no fim até que foi interessante também, mas eu acho que a bizarrice acabou superando qualquer outra coisa. E por fim, a grande crítica social foda da série, o episódio 9. Esse foi o segundo que eu mais gostei. A história dele ficou muito bem construída e a moral dele ficou ótima. Porque ele mostra que mesmo a garotinha sendo toda estranha, nada disso deveria ser motivo para tratarem ela como uma aberração. E o lance maluco do pai dela ser o namorado que tinha morrido também ficou bem interessante. Porque criou um link bem legal entre tudo que foi mostrado na história. E é isso aí. Falou, galera!